Eu quero te convidar, de maneira bem objetiva, depois de ouvirmos a mensagem cantada, a gente refletir um pouquinho, finalizando essas celebrações natalinas, na contramão de uma cultura, como temos falado, uma cultura que tem outros tantos objetivos como as comemorações de Natal, e que esquecem do verdadeiro motivo e razão do Natal, mas que também dentro das nossas igrejas nós, de alguma maneira, muitas vezes nos atemos muito mais às comemorações, nos atemos muito mais às demandas da cultura do que propriamente a refletirmos sobre o sentido, o real sentido do Natal, ou que isso deve fazer, ou que a cada dia nós devemos, isso deve transformar, ou no que isso deve transformar a nossa vida. E eu quero convidar você a abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 34, Lucas 2, 34, mas também queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2, Lucas 2, 34 e Mateus 2. E eu queria, de maneira bem objetiva, refletir contigo sobre quem é Jesus para você, o que é o Natal para você, para mim, qual é a minha relação com este Cristo. Lá em Lucas 2, 34, podemos ler juntos, todos nós juntos. Simeão era um ancião e ele tem um encontro com Maria. Vamos ler juntos? Lucas 2, 34, vamos lá? Simeão Esse menino está destinado a ser alvo de contradição. Se Jesus foi alvo de contradição há 2000 anos atrás, quando nasceu e quando viveu aqui, Jesus continua sendo alvo de contradição. Jesus continua sendo motivo de tropeços para uns. Jesus continua sendo a bênção e a maior bênção para tantos outros. Simeão disse isso, que Jesus seria amado e odiado. Jesus viria para transformar alguns e também para transtornar outros. As pessoas sempre tiveram, sempre têm estas reações diferentes a respeito de Jesus. Eu queria te convidar a você pensar sobre qual a sua reação diante de Jesus, qual a sua reação diante deste Cristo que nós cantamos aqui, que nós celebramos no Natal, e muitas vezes esquecemos dele, porque estamos tomados por tantas outras demandas que nos fazem muitas vezes tirar os olhos daquilo que é essencial, não só como igreja, mas principalmente como discípulos de Jesus Cristo. Lá em Mateus 2, e eu queria que você abrisse lá, voltasse um pouquinho aí, no primeiro evangelho. Primeiro nós vemos uma reação de Herodes. No versículo 3, o texto diz que, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Versículo 13, tendo eles partido, os magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Por quê? Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Jesus nasce e Herodes, que era o governador, que era um homem poderoso, que governava o território de Israel, ele fica amedrontado, porque
ouve falar sobre um tal rei dos judeus que nasceria em Belém. Herodes era um homem que tinha o poder nas suas mãos, um homem que mantinha o poder pela força, era um homem truculento, ele era um homem perverso, chegou a matar alguns membros de sua família e fez este terrível evento histórico de matar crianças. Herodes lida com Jesus com medo de perder o seu poder. E a pergunta que eu faço é, nós seres humanos, desde que nos afastamos de Deus, desde Gênesis 3, quando nos rebelamos contra o Senhor, e quando então tomamos a decisão de viver a nossa vida com autonomia, e dissemos para Deus o seguinte: nós não queremos que o Senhor nos governe, queremos viver pela nossa própria capacidade. Desde lá, há no nosso coração uma semente de rebeldia que faz com que nós, como Herodes, estejamos lidando com Jesus, tentando fazer com que Ele fique longe de nós, para que o nosso poder, para que o nosso poder sobre a nossa própria vida seja mantido. Muitas pessoas que dizem que tiveram encontro com Jesus, ainda de fato não entregaram sua vida a Jesus, ainda vivem como se Jesus fosse meramente uma ideia, um conceito, como se Jesus fosse uma entidade religiosa, a quem oramos, a quem pedimos as bênçãos. Vivemos numa sociedade hoje em que a igreja e muitas igrejas se tornaram um lugar onde as pessoas vão, e Jesus é alguém a quem a gente vai recorrer, pedir as nossas bênçãos, pedir as nossas demandas, mas Jesus não se torna Senhor da nossa vida, porque no nosso dia a dia nós vivemos conforme os nossos próprios desejos, as nossas próprias metas. Nós não temos comunhão com Ele, nós não falamos com Ele, nós não ouvimos a sua voz, e muito menos, irmãos, abrimos mão da nossa própria vida, das nossas próprias escolhas, para então seguir a Jesus. Dos versículos 4 a 6 do capítulo 2, nós vemos a reação dos religiosos. O texto diz: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, os escribas, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, não é isso? Nós estudamos aqui alguns domingos. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Os escribas e doutores da lei eram teólogos, eruditos, conhecedores da lei, conhecedores da Torá, conheciam como ninguém as profecias, examinavam de forma meticulosa a palavra, sabiam que o Messias iria nascer em Belém, como o próprio profeta Miqueias havia profetizado. Eles tinham conhecimento, mas lhes faltava transformação de coração. Eles tinham ortodoxia, mas não eram obedientes. Eles conheciam a palavra, mas esta palavra, esta lei, este conhecimento era meramente intelectual, e não se tornava real, e não se tornava concreto, e não se tornava vida. Muitos hoje também, e nós somos uma igreja histórica, uma igreja reformada, caímos no erro muitas vezes de legitimamente valorizando a teologia e uma boa ortodoxia e uma boa doutrina, achando que isto é tudo o que nós precisamos ter na nossa relação com Jesus. Conhecer bem a doutrina, conhecer bem a teologia, mas muitos de nós em tantos momentos da nossa vida não praticamos aquilo que conhecemos, não vivemos aquilo que sabemos. Temos o bom conhecimento da teologia, da soberania de Deus e de Cristo, mas esta realidade não se encarna em nossa vida. Sabemos que é dever nosso como cristãos vivermos uma vida piedosa e buscarmos
perdoar uns aos outros e buscarmos com o nosso coração aberto, e dependendo da graça de Deus, que precisamos de fato, de verdade, perdoar uns aos outros, mas vivemos com o nosso coração endurecido. Falamos de teologia, professamos a nossa fé, conhecemos as nossas confissões, mas não vivemos o Evangelho. O que você tem feito de Jesus nesse Natal? Tem sido como Herodes, que quer acabar com Jesus porque quer continuar tendo poder, como os escribas e doutores da lei, que conhecem a teologia, mas não vivem, não a obedecem, ou quem sabe como os belemitas. Versículo 7: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão. Desculpa, irmãos, Lucas capítulo 2, verso 7. Não é Mateus. Lucas 2, 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. As hospedarias estavam todas ocupadas, não havia espaço para Jesus. O pão da vida. Você sabe que Belém significa... Alguém sabe o que significa Belém? Casa do pão. Não tinha lugar para o pão da vida na casa do pão. Jesus nasceu entre os animais. Vimos o vídeo das crianças domingo, né? Jesus nasceu entre os animais. Ainda hoje muita gente vive a sua vida. Irmãos, isso não é somente aqueles que estão lá fora. Muitos daqueles que estão dentro da igreja vivem a sua vida. Dizem que creem em Jesus, dizem que entregaram sua vida a Jesus, mas não há lugar para Jesus nos seus corações, mas não há lugar para Jesus nas suas agendas. Buscam com toda a legitimidade o sustento da família, buscam com toda a legitimidade o sucesso profissional, buscam com toda a legitimidade, porque nós precisamos buscar essas coisas. No entanto, tiram, sacam, rejeitam, isolam Jesus Cristo da sua agenda, da sua vida. Vem muitas vezes à igreja no domingo, talvez com aquele sentimento de que eu preciso, depois de uma semana inteira trabalhando e fazendo tanta coisa, eu preciso domingo à igreja para eu me sentir confortável com a minha religião. Mas não há lugar para Jesus nos seus corações. Vivemos hoje uma realidade, e eu falo de novo isso, os irmãos cansam de me ouvir sobre isso. A igreja brasileira é uma igreja que não faz diferença na nossa sociedade, porque grande número daqueles que se dizem cristãos evangélicos não tem lugar para Jesus no seu coração. São religiosos que vão à igreja dominicalmente, que cantam, que dizimam, que fazem parte das sociedades, que pregam, que fazem milagres, mas não há lugar para Jesus no seu coração. O que você fará de Jesus nesse Natal? Será como Herodes? Será como os escribas e doutores da lei? Será como os belemitas? Ou será como os magos do Oriente? Mateus 2,11, para a gente encerrar. Vamos ler junto? Mateus, voltei para Mateus 2,11. Vamos lá? Entrando
Os magos, que não eram reis e nem 3. Os magos do Oriente, que não tinham nenhuma relação com a fé hebraica. Sim, os magos, que adoravam os astros e que pesquisavam os escritos antigos. Sim, os magos, aqueles de quem não se esperaria. Talvez se esperasse dos fariseus, dos escribas, mas dos magos não, dos magos do Oriente não. Sim, os magos, guiados pela estrela, vêm do Oriente, orientados pela palavra, eles chegam a Belém, e eles se prostram, e eles se adoram diante do menino Jesus, lhe oferecem ouro, incenso e mirra. O ouro presente a um rei, reconhecendo que não era Herodes o rei, mas estava diante deles o rei dos reis. Ele é Senhor. Se Herodes tem medo de perder o seu poder, nós nos prostramos e dizemos: estamos aqui nos entregando a nossa vida para o Senhor, que é o rei, diante do qual todo joelho se dobrará, diz a palavra do Senhor. Ofereceram incenso. O incenso era um presente oferecido ao sacerdote. Por quê? Porque Jesus, ele reconhece ao sumo sacerdote. O sacerdote era aquele que levava a oferta do povo a Deus, e que através da sua mediação o povo era perdoado. Este é o cordeiro que será imolado e que será morto e que será oferecido para o perdão de todos nós. Ele é o ofertante, o sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo numa cruz em lugar de nós. Oferece em Jesus mirra. O presente é um profeta. Jesus é tanto o conteúdo da mensagem como o mensageiro. Sim, os magos prostraram-se diante de Jesus. Sim, os magos entregaram sua vida a Jesus. Sim, os magos que não tinham nada a ver com a fé hebraica, eles se prostraram diante de Jesus, entregaram sua vida, reconheceram que estavam diante do Rei dos Reis, do sumo sacerdote, do profeta. O que você tem feito de Jesus? Qual tem sido a sua relação com Jesus? Você já entregou a sua vida totalmente a Jesus? E eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, não estou falando de denominação, não estou perguntando se você foi na frente da igreja quando alguém te chamou. Estou perguntando se você entregou mesmo, de fato e totalmente a tua vida a Jesus, ou você continua vivendo como Jesus, como se Jesus fosse um opcional na sua vida, a quem você recorre quando você está com problema. E você que cresceu na igreja e que aprendeu a doutrina, e que talvez esteja aí pensando: pastor, sei tudo o que o senhor está falando, já conheço de cabo a rabo, já ouvi isso 300 vezes, mas talvez a sua vida seja ainda uma vida que não expresse esta vivência, esta vida de Cristo. Talvez você seja uma pessoa que está na igreja sim, dominicalmente, mas não há lugar para Jesus no seu coração, porque o seu coração está cheio demais dos seus planos, dos seus propósitos, das suas metas, das suas racionalizações. E Jesus não tem lugar para entrar nele. Faça hoje como os magos, que ao encontrarem-se com Jesus não puderam fazer nada além de se prostrarem e reconhecerem que estavam diante do Rei Jesus. Do Rei Jesus. Vamos orar. Vamos encerrando as nossas comemorações e celebrações de Natal. Convido você a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou confessar uma coisa a você. Tem hora que
eu pareço Herodes. Tem hora que eu quero tocar minha vida da maneira que está no meu coração. Tem hora que eu me vejo como um fariseu ou um escriba, achando que o conhecimento teológico, intelectual é suficiente. E tem hora que eu me vejo como os belemitas, quando eu percebo que na minha agenda não cabe Jesus. E talvez você tenha pensado assim: o pastor falou e minha vida tem isso e tal. Ou talvez você tenha pensado assim: não, eu não tenho esse problema. Eu diria para você: eu tenho. Em alguns momentos da minha vida, eu preciso de transformação todos os dias. Eu vou tomar a liberdade de dizer para você que você também tem. Não vou brincar com a Adaleia. Que todos nós temos a dificuldade de viver uma vida íntima, real e profunda com Cristo, porque a nossa natureza nos afasta todos os dias disto. Eu quero orar com você, para a gente clamar ao Senhor, que Ele venha, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a gente vencer, a gente caminhar. Vamos orar. Deus, tua igreja está aqui presente nesta noite de Natal. Nós te louvamos, porque o Senhor nos deu este presente maravilhoso. Porque o Senhor olhou para nós, ouviu o nosso gemido e veio. Obrigado pelo presente, obrigado pela encarnação do teu Filho. Obrigado por não nos deixar nas nossas mazelas e no nosso pecado. Obrigado por vir até nós, através do teu Filho Jesus. Agora, Pai, que nós te encontramos, ó Senhor, quantas vezes temos tido muita dificuldade em viver em Cristo, em viver para Cristo. Ajuda-nos, Senhor, no meio de uma cultura que tenta desvalorizar, que tenta apagar a presença deste Jesus, até mesmo nas datas de celebrações. Ajuda-nos, Senhor, a viver este Evangelho e esta fé no meio desta cultura de maneira, Senhor, que a cada dia, a cada manhã, sejamos revigorados pelo Teu Espírito Santo, para sermos pequenos cristos, para sermos cristãos ou discípulos de Cristo no meio desta sociedade, e nos dá força, Senhor, para saber que, sendo pequenos cristos no meio desta sociedade, sim, seremos perseguidos como Cristo foi. E nos dá, Senhor, faz brotar no nosso lábio, a partir disto: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a nossa alegria, que essa seja a nossa esperança, que essa seja a nossa fé. Pedimos esta bênção no nome de Jesus, nosso Salvador. Que toda a igreja diga amém.